Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Louvado seja o Senhor. Queridos, a palavra do Senhor declara que através da bênção que Deus liberou sobre Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. A sua família é bendita. Você crê nisso? Essa é uma promessa de Deus, que todas as famílias da terra serão abençoadas. E em nome de Jesus, que essa promessa se cumpra sobre a sua casa. Você crê nisso? Louvado seja o Senhor. Quantas pessoas nos visita pela primeira ou segunda vez? Você que está nos visitando, dê um sinal com a mão bem alto para que eu possa ver. Temos aqui, que bênção. Mais alguém que nos visita? O que a igreja tem para dizer para a nossa irmã que nos visita? Volte sempre, traz mais gente, permaneça com a gente. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter a irmã aqui conosco nessa noite. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para falar ao seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis capítulo 1. Nós começamos no nosso ministério domingo passado. Domingo passado aqui foi a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Mas no Ministério Missão Mundial Servos, em todas as nossas igrejas, começou uma série de ministrações durante 7 domingos, com o tema A Sabedoria, a Coisa Principal. A sabedoria é a coisa principal. Mas essa semana o Senhor ministrou algo para eu compartilhar com vocês. Hoje eu não vou falar especificamente sobre a sabedoria. Espero que na próxima oportunidade eu possa compartilhar com vocês algumas revelações sobre esse tema. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou para eu trazer para a amada igreja. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, verso 28. Quem achou, diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também amo a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os... O que Deus fez? Abençoou. E Deus lhe disse: sede frutífero e multiplicai-vos e enchei a terra, e subjugai-a e dominai os peixes do mar e as aves do céu e todo animal vivente que se move sobre a terra. Só até aí. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. Repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro. Penso que seja assim. Você que crê diz amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Olhe aqui para mim e ouça atentamente. Essa semana eu compartilhei algo muito importante sobre a palavra mais bonita do mundo. Você lembra qual é a palavra mais bonita do mundo? A palavra mais bonita do mundo é Deus te abençoe. A gente fala muitas vezes essa palavra, que Deus te abençoe. Porque não existe nada melhor do que desejar o bem às pessoas, sim ou não? Não existe nada mais lindo do que desejar o bem. E o maior bem que você pode desejar a alguém, qual é? É a bênção de Deus. É o maior bem que você pode desejar a uma pessoa. Que Deus possa abençoar essa pessoa. E eu profetizo que Deus vai te abençoar. Amém? Eu profetizo que Deus está te abençoando. Agora ouça. O Senhor ministrou ao meu coração uma das coisas mais importantes na vida de um homem, na vida de uma mulher. Não é dinheiro, não é casa. A coisa mais importante na vida de uma pessoa é a bênção de Deus. Uma das coisas mais importantes na sua vida, uma das coisas mais importantes na minha vida, é ter a bênção de Deus. Porque tudo que você fizer, tudo que você conquistar, se não tiver a bênção de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar em frustração da alma. Mais cedo ou mais tarde, vai se tornar em fracasso. Mais cedo ou mais tarde, vai se tornar em decepção.
Então, uma coisa principal que todos nós devemos buscar é a bênção de Deus. E a Bíblia diz que Deus cria o homem, Deus cria o jardim, Deus cria o mundo, Deus cria o homem. E a primeira coisa que Deus faz, eu paro para analisar. Deus colocou o homem num lugar lindo, num lugar maravilhoso, chamado Jardim do Éden. Deus deu a mulher mais bonita do universo para ele, só tinha ela, Eva. Ele era o homem mais bonito também do universo. Ele era completo, ele tinha tudo, ele tinha todas as coisas. Adão não tinha falta de nada. Adão não tinha falta de nenhuma coisa. Ele tinha tudo, ele tinha Deus, mas antes dele ali começar a viver a sua vida nessa terra, Deus liberou uma bênção sobre ele. Imagine Adão no jardim do Éden, sem a bênção de Deus, não ia ser bom. Imagine Adão no jardim do Éden com a mulher mais linda do universo, sem a bênção de Deus, não iria ser bom. Imagine Adão, ele era o homem mais rico, tudo pertencia a ele, mas sem a bênção de Deus, não iria ser bom. E a Bíblia diz que Deus os abençoou. Deus abençoou Adão, Deus abençoou Eva e disse: sede frutíferos. Deus disse: multiplicai. Deus disse: enchei a terra. Deus disse: dominai sobre os peixes e as aves dos céus. É isso que a bênção de Deus faz sobre as nossas vidas. A bênção de Deus faz com que a gente assuma governo. A bênção de Deus faz com que a gente seja frutífero. A bênção de Deus faz com que a gente seja próspero. A bênção de Deus faz com que a gente possa revelar a glória dele. Amém? A coisa principal é ter a bênção de Deus. E muitas pessoas estão buscando muitas coisas, mas estão esquecendo da coisa principal, a bênção de Deus. Querido, não faça nada, não queira nada que não tenha a bênção de Deus. Não queira nada que não esteja abençoado por Deus. Não vá a lugar nenhum se Deus não abençoar. Porque a coisa que nós precisamos e necessitamos é ser abençoados por Deus. Porque a bênção de Deus traz prosperidade. Você crê nisso? A bênção de Deus traz proteção. A bênção de Deus traz enriquecimento. A bênção de Deus traz paz. Eu lembro da história do jovem rico, ou do filho pródigo. Ele então decide sair de casa. E o que ele pede ao pai? A herança. Ele pediu ao pai o quê? A herança. Eu sou de uma época que essa geração atual tem perdido muito isso, que é a bênção dos pais. Quando acordava de manhã, bença pai, bença mãe. Vai sair, bença pai, bença mãe. Tinha que ter a bênção do pai, tinha que ter a bênção da mãe. Se o pai ou a mãe não abençoasse, a gente não fazia. E eles diziam assim: que Deus te abençoe. Pai, estou indo viajar, benção, que Deus te abençoe nessa viagem. Nós precisamos da bênção de Deus. O filho pródigo, ele resolveu sair de casa, e o que ele pediu ao pai foi o dinheiro. Ele disse: eu quero a minha parte, eu quero a parte da herança, eu quero o dinheiro, eu quero os bens que o Senhor vai me dar quando o Senhor morrer. Ele ainda não tinha morrido, ele ainda estava vivo, mas ele queria a parte da herança do pai, achando que a bênção está no dinheiro, achando que a bênção está nas coisas materiais. A Bíblia diz que ele saiu de casa com o dinheiro do pai, sim ou não? Sim. Mas saiu com a bênção? Não. A Bíblia diz então que esse jovem vai e gasta tudo, perde tudo. Por quê? Porque até um dinheiro, querido, que não é abençoado, ele escorrega pelas mãos. Um dinheiro que não tem bênção de Deus, ele leva à falência. Não só a falência financeira, mas a falência da alma. Por isso que você não deve querer nenhum dinheiro que não seja abençoado. Não aceite nenhum dinheiro de corrupção. Não aceite nenhum dinheiro de falcatrua, de mentira, de engano, de coisa errada.
Porque não tem bênção de Deus naquilo que é errado. Não tem bênção de Deus na corrupção. Não tem bênção de Deus na mentira. Não tem bênção de Deus no engano. Não tem bênção de Deus naquilo que você prejudica o próximo. Não, isso não é abençoado. Isso não vai ter a bênção de Deus. E a Bíblia diz então que ele perde tudo. Por quê? Porque não tinha a bênção de Deus. E nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida. Nós necessitamos da bênção de Deus, porque sem a bênção de Deus a gente não vai cumprir o propósito. Se Deus não abençoar, se Deus não liberasse a bênção sobre Adão, ele não iria cumprir o propósito de ser frutífero, de multiplicar. Ele não iria cumprir o propósito de governar. Ele não iria cumprir o propósito que Deus tinha dado a ele, de povoar a terra. Sabe por que você tem filhos? Porque Deus te abençoou. Porque foi isso que Deus disse para Adão: multiplicai. Mas ele só pôde multiplicar porque ele tinha a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus é esterilidade. Sem a bênção de Deus não tem multiplicação. Sem a bênção de Deus não tem governo, não tem domínio. Quantos me compreendem? Eu pergunto, você tem a bênção de Deus? É necessário termos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia vai dizer em Provérbios: a bênção do Senhor enriquece e não causa dores. Tudo aquilo que é abençoado por Deus não vai te levar a sofrer. Tudo aquilo que é abençoado por Deus não vai trazer desgosto na sua vida. Porque o que não é abençoado por Deus traz desgosto. O que não é abençoado por Deus traz tristeza. Isso pode ser um namoro, isso pode ser um trabalho, isso pode ser um negócio. O que não tem a bênção de Deus vai trazer desgosto. Vocês me compreendem? A Bíblia diz que Deus abençoou o homem. Deus, ele é a fonte de todas as bênçãos. Tiago vai dizer: toda boa dádiva, tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. Tudo de bom que você recebe vem de Deus. Deus deseja nos abençoar. Deus deseja que você seja abençoado. Deus, ele liberou uma bênção sobre a sua vida, para que você desfrute das coisas boas que ele criou. Deus liberou uma bênção sobre nós, para que nós entenda que ele nos fez ser abençoado para desfrutar de tudo que ele fez. Amém? Para desfrutar da obra-prima dele, da criação, para poder exercer o governo dele, revelar a glória dele por toda a terra. Você é abençoado. Você crê nisso? Sabe qual é o problema? É que Satanás tem dito para você, Satanás tem colocado na sua cabeça que você não é abençoado. Satanás tem colocado na cabeça de muitos que não tem a bênção de Deus, e que você acha que você precisa fazer alguma coisa para receber a bênção de Deus. Eu pergunto, o que Adão fez para ser abençoado? Nada. Deus quis abençoar Adão. Adão não fez nada para receber uma bênção. Simplesmente Deus quis abençoar Adão. E através de Adão, essa bênção ela tem que se estender até nós. E quando o homem pecou, Deus não deixou de abençoar o homem. Deus abençoou Noé, Deus abençoou Abraão, e Deus disse assim para Abraão: Abraão, eu te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo: Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque eu tenho liberado uma promessa sobre você. E essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Deus disse para Abraão: Abraão, ser tu uma... O que Deus disse para Abraão? Ser uma bênção. A bênção de Deus nos faz ser uma bênção. Você conhece alguém que foi maldição na vida de uma pessoa? Você conhece alguma pessoa que foi maldição na vida de outra pessoa? Ou talvez na sua vida? Que quando aquela pessoa entrou na sua vida, ela trouxe uma tristeza, um desgosto tão grande, e você disse: maldito o dia que eu conheci aquela pessoa. Maldito o dia que eu me relacionei ou que eu fiz negócio com aquela pessoa. Porque aquela pessoa só trouxe tristeza.
porque aquela pessoa só trouxe decepção. Existem pessoas que são maldição na vida de outras pessoas. Existem pessoas que elas vêm, em vez de ser bênção, elas se tornam maldição. Mas o desejo de Deus, quando Ele nos abençoa, é que a gente venha ser uma bênção. É que você venha abençoar outra pessoa. Como eu conheço que uma pessoa tem a bênção de Deus? Quando ela é bênção na vida de outras pessoas. Como eu sei que a minha vida é abençoada? Quando eu sou uma bênção para outras pessoas. Essa bênção precisa se estender. Por isso que a Bíblia diz assim: a alma generosa prosperará. A bênção, querido, quando você compartilha ela não diminui. A bênção, quando você compartilha, ela não para, pelo contrário, ela multiplica. Quando Deus abençoou o homem, é para que essa bênção se multiplicasse. Porque a bênção fala não de uma bondade humana, mas de uma bondade de Deus. A bênção de Deus, através das nossas vidas, a bênção de Deus, através das nossas vidas, precisa alcançar outras pessoas. Eu pergunto, você tem sido uma bênção na vida de alguém? Quem é a pessoa que pode dizer assim, que você é uma bênção na vida dela? Quem é a pessoa que diz assim, não, você é uma bênção de Deus? Deus deseja que a gente seja uma bênção. Deus deseja que a gente venha abençoar outras pessoas. E se você não tem abençoado ninguém, você não entendeu a bênção de Deus. Multiplicai, frutificai, governai. Deus está dizendo, encha a terra da minha glória. Deus está dizendo, estenda essa bênção para outras pessoas. O projeto de Deus é abençoar o homem para que ele abençoe outras pessoas. Como ser uma bênção, bispo? Sendo fiel na casa do Senhor. Quando você abençoa a obra de Deus, você é abençoado. Tem muita gente pedindo para a gente orar pela vida financeira. Agora, por que ela não prospera? Por que ela não recebe a bênção na vida financeira? Porque não é fiel no dízimo. Quando você não é fiel no dízimo, a sua vida vai ficar travada. Não vai ter a bênção de Deus. O que Deus diz em Malaquias 3,10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos exércitos. E abrirei as janelas dos céus, e derramarei o quê? Bênção sem medida. O dizimista fiel, Deus, Ele libera bênção sem medida sobre a vida dele. Não tem medida, não é contado, não, é sem medida. Deus abre as janelas dos céus e libera bênção sem medida. Quantos estão me compreendendo? Eu pergunto, você quer dinheiro ou a bênção de Deus? Eu prefiro a bênção de Deus. Porque dinheiro sem a bênção de... Aí você fala assim, eu quero os dois. Amém, é melhor, né? Os dois, mas primeiro a bênção de Deus. E interessante que você não precisa correr atrás das bênçãos. A Bíblia diz, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. É Deus que quer nos abençoar. Se você quer ser abençoado por Deus, Deus é o maior interessado em te abençoar. Deus é o maior interessado que você desfrute da bênção dele. Deus é o maior interessado em liberar a bênção sobre as nossas vidas. E Efésios capítulo 1 verso 3 vai dizer assim: porque o nosso Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em Jesus você se torna abençoado. Em Jesus você tem acesso a todas as bênçãos de Deus. Mas fora de Jesus não tem bênção. A bênção está em Jesus. Em Jesus você encontra paz para sua alma. Em Jesus você encontra perdão para sua alma. Em Jesus você encontra cura. Em Jesus você encontra prosperidade. Em Jesus você encontra a bênção da cura. Em Jesus você encontra a bênção da libertação. Todas as sortes de bênçãos espirituais estão em quem? Em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, e Deus já liberou. Deus já nos abençoou. Deus não vai te abençoar. Em Cristo,
Deus já nos abençoou. Você consegue ver isso? Você consegue já se ver abençoado? Você já consegue ver Deus te abençoando? É isso que a palavra diz. E Deus os abençoou. Você é abençoado por Deus, meu irmão. Você é abençoada por Deus, minha irmã. E você precisa desfrutar e viver entendendo isso, profetizar isso. Sabe por que muitas vezes as bênçãos não se materializam na sua vida? Porque a Bíblia diz assim: a vida e a morte estão aonde? No poder da língua. Você é abençoado, mas você só fala derrota. Você é abençoado, mas a sua boca só fala de coisa ruim. Você é abençoado, mas você só fala de coisa negativa. Você é abençoado, mas a sua palavra não é uma palavra de vida, de milagre, de cura. Não é uma palavra de paz, não. O que tem que sair da sua boca é aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Você tem que declarar isso: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou feliz, eu tenho paz. Por quê? Porque Deus já nos abençoou. Deus já te abençoou. Então pare de correr atrás de bênção e busque ter um relacionamento com Deus, para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus. Porque se você desobedecer a Deus, em vez de bênção vai ter maldição. Porque foi isso que aconteceu com Adão. Ele era abençoado, ele estava no jardim, mas resolveu desobedecer a Deus, e ao invés de bênção, ele colheu maldição. Ao invés de bênção, a vida dele se tornou uma maldição. Ouça isso aqui. Jesus diz assim: abençoe aqueles que vos maldizem. Tem alguém falando mal de você? Sabe o que Jesus disse que você tem que fazer? Abençoar. Jesus diz: orem por aquele que vos persegue. Aí você diz assim: como é que eu vou abençoar alguém que está falando mal de mim? Como é que eu vou abençoar alguém que está me perseguindo? Tiago vai dizer que da mesma fonte não pode sair bênção e maldição. Tiago está dizendo que da nossa boca não pode sair palavras de bênção e de maldição. Um crente que amaldiçoa pessoas não é crente, precisa se converter. Porque a Bíblia declara: ou sai água doce, ou sai água ruim, ou sai bênção, ou sai maldição. Se as pessoas estão falando mal de você e você é um cristão, o que você tem que fazer? Abençoa, Jesus, abençoa aquela alma, tem misericórdia, ajuda, Senhor. Não maldizer, não falar mal, não desejar o mal, não. Porque se você entende que Deus te abençoou, se você entende que você é uma bênção, não importa o que os outros dizem, sim ou não? Eu já sou abençoado. Não importa o que os outros falam, eu já tenho uma bênção de Deus sobre a minha vida. Estão te perseguindo? Ore, abençoe essas pessoas. Por quê? Porque Deus liberou uma bênção sobre você, e Deus quer que essa bênção alcance outras pessoas. Amém? Ouça, Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele já te abençoou. Deus abençoou os seres humanos no início e abençoou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos abençoados. Pare de ficar triste, pare de se lamentar: por que Deus não me abençoa? Quem foi que disse isso? Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Ah, mas eu não estou vendo a bênção. É porque você está achando que a bênção é coisas materiais. É porque você está achando que bênção é coisas que você quer ter. E muitas vezes as coisas que a gente quer ter, muitas vezes não é a bênção de Deus. A bênção de Deus é diferente daquilo que a gente quer. Talvez você ache que bênção é ter dinheiro. Será que a bênção é ter dinheiro? Então Deus não precisava abençoar o homem, era só dar dinheiro para ele. Porque talvez você ache que a bênção é ter uma casa, um carro, coisas materiais. Se fosse assim, bastava o jardim do Éden. Mas não, Deus liberou uma bênção sobre o homem, e essa bênção está dentro de cada um de nós. Deus disse: multiplicai, governai, dominai. Irmão, para de ser dominado pelo problema, para de ser dominado pelo medo, para de ser dominado pela escassez,
Para de ser dominado pela pobreza. Para de ser dominado. Deus te abençoou para você governar. Deus te abençoou para você ser frutífero. Deus te abençoou para você multiplicar. Deus não te abençoou para você esconder o que você tem, não, com medo de amanhã não ter. Não, acredite, existe uma bênção de Deus sobre a sua vida, que onde você colocar as mãos e os pés, vai ser abençoado, vai multiplicar, vai render. Sabe por quê? Porque a bênção não está no governo, a bênção está em nós. A bênção está sobre nós. Então entenda que Deus te abençoou para quê? Para exercer aquilo que Ele disse: sede fecundos, multiplicai, frutificai, governai, dominai. A terra é para ser governada, amém? Deus não te chamou para ser escravo de trabalho. Deus não te chamou para ser escravo de dinheiro, não. Deus te chamou para governar. Deus te chamou e te abençoou para isso. Deus nos abençoou para isso. Agora nós só podemos desfrutar dessa bênção de governo em Cristo, porque exercemos a autoridade que Cristo nos deu. Em Cristo nós entendemos quem somos. Quem que a gente é? Quem você é? Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. E você? Nós somos filhos do rei. Eu sou filho do dono de tudo isso que você está vendo. Tudo que existe é do meu pai. Tudo que existe é dele. E se eu quiser e pedir a ele, ele me dá. E se ele não quiser me dar também, eu não vou ficar com raiva. Porque o mais importante é que eu sou filho. Você é filho de Deus. E você tem que se comportar como um filho de Deus. Você tem que entender que tudo é dele. Deus não precisa fazer força para te dar alguma coisa, não. É dele, tá aí. Ele deu a terra ao homem. Então você precisa entender, você já é abençoado. Você não precisa ficar envolvido em aposta. Isso é uma praga, isso é uma maldição na sua vida. Envolvido em joguinho para poder ganhar dinheiro, achando que isso aí vai ser bênção, não. Você acha que jogo tem bênção de Deus? Não queira dinheiro nenhum de jogo, que isso não tem a bênção de Deus. Trabalhe honestamente. Invista o seu dinheiro em coisa lícita, em coisa certa. Porque se o seu dinheiro estiver indo em joguinho, de tigrinho, disso, daquilo, outro. Eu conversei com uma pessoa. Ela não trabalha. Está trabalhando agora. Ela não trabalha. Não tem renda. Mas já gastou 40, aqui da cidade. Já gastou 40 mil reais em jogo do tigrinho. Aí você me pergunta, como é que uma pessoa que não trabalha, não tem dinheiro, gasta 40 mil reais em jogo? Porque é ilusão, a pessoa pega aqui, pega ali, pega emprestado e vai, e acaba se envolvendo nesse, aí está com esse prejuízo, e querendo, achando que vai recuperar. Não tem bênção. Nenhum jogo, nenhum dinheiro de aposta vai trazer bênção para a sua vida. A bênção está naquilo que Deus já colocou nas suas mãos, amém? A bênção está em entender que Deus é que governa a sua vida. Eu quero que você entenda, Deus já nos abençoou. Viva como uma pessoa abençoada. Para de reclamar. Para de ficar com medo. Não. Usa a sua fé, meu irmão. Acordou, diga: eu sou abençoado. Vai fazer algum negócio, vai dar certo, porque tem a bênção de Deus. Vai viajar, essa viagem está abençoada, porque Deus é comigo. Vai fazer uma prova, essa prova está abençoada, porque eu sou abençoado. Tudo que você fizer, entenda e declare isso: eu sou abençoado. Deus já me abençoou. A melhor coisa que você pode desejar e entender é que Deus já te abençoou em Cristo Jesus. Somente em Jesus nós somos abençoados. Então aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Aquilo que Deus tinha de mais precioso, ele entregou, Jesus Cristo, para nos salvar. Se ele deu Jesus, você acha que ele vai recusar alguma coisa? Agora, eu preciso entender que a vontade de Deus é diferente da minha. Eu preciso entender que o tempo de Deus é diferente do meu. Eu preciso entender que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu preciso entender que a bênção não é ter coisas. Porque
Porque talvez vocês, Deus não me abençoa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquilo. Eu conheço gente que a Bíblia fala que não tinha nada, mas era abençoado. José estava na casa de Potifar como escravo, não tinha nada, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele, tudo que ele colocava a mão, prosperava. José foi para a cadeia, e na cadeia o Senhor era com ele, e lá na cadeia José era abençoado, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. A bênção não está em ter coisas, a bênção está em o Senhor ser com a gente. A bênção está em você ter um relacionamento com Deus. E quando você entende isso, Jesus diz que as bênçãos, elas vão te alcançar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Decida esse ano se relacionar mais com Deus. Decida esse ano orar mais. Decida esse ano ler a Bíblia. Decida esse ano congregar, não para ter carro, não para ter coisas materiais, mas para entender que você já é abençoado por Deus. Amém? Você crê que você é abençoado por Deus? Então declare: eu sou abençoado por Deus. Fique de pé, eu quero orar por você. Nós vamos ter também a Santa Ceia. Eu quero convidar os obreiros também aqui à frente. A Santa Ceia é a prova viva que Deus nos abençoou. Em Cristo Jesus, nós somos abençoados. A melhor coisa é ter a bênção de Deus. E você vai sair daqui hoje entendendo que Deus já te abençoou. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero que você tire toda a tristeza do seu coração. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Eu sei, Satanás tem tentado te colocar para baixo com pensamentos de derrota. Satanás tem tentado te colocar para baixo porque talvez você não tenha conquistado algumas coisas, ou não tenha tido aquilo que você tem colocado no seu coração para ter. Mas a maior riqueza de um homem não está em ter coisas materiais. A maior riqueza de um homem está em ter a bênção de Deus. Essa é a maior riqueza de um homem, saber que é abençoado por Deus. Deus quer que você entenda que em Cristo Jesus Ele já te abençoou. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção. Então agradeça a Deus por você ser abençoado. Agradeça a Deus por Ele ter liberado todas as bênçãos sobre a sua vida. E diga para Ele, diga: Deus, eu quero ser uma bênção na vida de outras pessoas. Diga para Deus: Deus, eu quero desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor já liberou para mim. Enquanto eles louvam, se renda o Senhor de todo o seu coração. Eu ouvi uma
você já é abençoado. Deus os abençoou e disse: sede frutífero, multiplicai e enchei a terra, subjugai e dominai. O Senhor quer que você entenda nessa noite: você já é abençoado. Deus está dizendo para você: eu já te abençoei, meu filho, eu já te abençoei, minha filha. Viva a bênção que Deus liberou sobre a sua vida. Em Cristo Jesus nós já temos todas as sortes de bênção liberadas sobre nós. Então para de ficar preocupado, para de ficar triste e comece a desfrutar daquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Diga assim comigo, diga: meu Deus, eu tomo posse da tua palavra que declara que em Cristo Jesus eu já fui abençoado com todas as sortes de bênção. Diga: Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor para ser bênção também em outras vidas. Diga: Senhor, que eu possa contar das tuas bênçãos, das tuas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga: Deus, eu declaro que a partir de hoje as bênçãos do Senhor me alcançarão. E se você crê nisso, diga amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Liga para mim. Nós vamos ter a Santa Ceia. A Santa Ceia mostra o quanto que você é abençoado. Deus enviou Jesus para morrer por nós, e através de Jesus nós somos abençoados. Através de Jesus a sua casa é abençoada. Irmãos, você entende o quanto que você é abençoado? Você sabe o quanto que Deus te abençoou? Não deixa o diabo ficar dizendo que você não é abençoado, que você não tem bênção. Nós somos abençoados por Deus, porque Deus nos abençoou. Bênção não é dinheiro, irmãos. Bênção não é coisas materiais. Bênção é o que Deus liberou e colocou dentro de nós. Sede frutífero, aonde você vai frutifica. Multiplicar, e aonde você bota a mão multiplica. Dominar, e aonde você chega o negócio muda, você assume o governo. Você não pode ser governado pelo mundo. Deus te colocou como bênção para governar este mundo. Amém? E você vai poder participar da ceia. Você que já é batizado, se você não é batizado, depois nos procure para poder a gente marcar o seu batismo. E se você já é batizado, você vai pegar os elementos, mas não coma ainda, que nós vamos fazer isso juntos. Amém? Eles vão passar os elementos enquanto eles louvam o Senhor. Se você for pegando, feche os teus olhos. Se você não for participar, feche os olhos também.
Tem alguém que não pegou os elementos? Dá um sinal com a mão. Todos pegaram? Amém. Feche os teus olhos neste momento. Eleve aos céus os elementos e diga assim: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor se entregou por mim naquela cruz, se fez maldito no meu lugar, para que eu possa desfrutar das bênçãos de Deus. Diga: meu Deus, consagra este pão que representa o corpo do teu filho, que se entregou por mim naquela cruz. Diga: Jesus, consagra este suco que representa o teu sangue puro e inocente, que foi entregue por mim na cruz do Calvário. Diga: Senhor, que quando eu participar dessa ceia, que eu venha me lembrar do teu grande amor, enviando o teu filho para me salvar, e que todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que eu possa recebê-las. Coma do pão, se lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele disse: fazer isso toda vez em memória de mim. Toda vez que você participa da ceia, você está lembrando que Jesus morreu para que você pudesse ser abençoado, para que você pudesse desfrutar das bênçãos de Deus. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele moído, ferido por conta dos nossos pecados. Beba do suco, se lembrando que ele derramou o sangue puro e inocente, por amor a mim e a você. Ele derramou o seu sangue para nos purificar, para nos dar uma nova vida, é o sangue da nova aliança. E agradeça a Deus por, através de Jesus, Ele te fazer ser abençoado. Isso, agradeça a Ele. Levante as suas mãos e declare: se renda a Ele. Glória a Deus, aleluia. Aplaude e glorifique o Senhor. Eu quero convidar o Efraim. Nós vamos cantar os parabéns para o Efraim. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Fez ontem? Vai fazer amanhã? Você me fala o dia do seu aniversário, querido. Eu perdi as nossas anotações que tinha no computador e nem todo mundo a gente lembra. Tá, deixa eu falar para você o que vai acontecer essa semana. Terça-feira nós temos a reunião de mulheres. Cadê as mulheres de fé? Dá um glória a Deus aí. Você não pode perder. Não é toda terça. É 2 vezes no mês. Está sendo muito forte. Terça-feira agora é a reunião de mulheres. Quarta-feira Deus colocou algo no meu coração para a gente estar fazendo. Quarta-feira é o Boa Noite Espírito Santo. Toda quarta-feira, a partir de hoje, nós vamos estar ungindo as pessoas que vierem aqui. É uma unção espiritual. Nós vamos estar ministrando sobre a vida das pessoas. E todas as pessoas que vierem na quarta-feira vão estar levando um óleo que nós estamos consagrando. Hoje eu trouxe alguns, tem outros lá em casa que a gente vai estar trazendo na terça-feira, colocando aqui. Mas esse óleo nós só vamos entregar na quarta. Então toda quarta-feira você pode vir, você vai estar levando um óleo para você ungir, ou para você mandar para alguém, ou para você consagrar algo. Deus colocou no meu coração lugar que tem um azeite, é a igreja. A igreja precisa compartilhar esse azeite. E muitas vezes
eu vou num lugar, pessoas, pastor, não tem nenhum óleo aqui para eu poder ungir. Eu falo, meu Deus, as pessoas estão precisando muitas vezes e não tem. E na quarta-feira, toda quarta-feira, nós vamos fazer a entrega do óleo ungido para você levar para sua casa, amém? Eu peguei nessa quarta, na outra quarta você vai pegar de novo, mas é só na quarta-feira que nós vamos estar entregando o óleo da unção. Então, quando você vir nas quartas-feiras, acabou o culto, além de você ser ungido, você vai estar levando um óleo da unção para a sua casa, amém? Cadê o Efraim? Nós vamos orar por ele, abençoando ele e abençoando sua vida, consagrando essa semana, que seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Ele é tímido, aí ele falou para mim na sexta, falou para a irmã dele que queria cantar seus parabéns, o aniversário dele foi ontem, aí eu esqueci, aí nós vamos cantar hoje, vamos orar, abençoar ele. O Efraim é o meu primogênito dos homens, é o meu terceiro filho. Tem ele, tem a Flávia e a Laura, que está lá no fundo. Eu louvo a Deus pela vida dele. É uma bênção de Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar, agradecendo a Deus por mais um ano que o Efraim completou. E também cantar os parabéns para ele e agradecer a Deus por esse culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida do Efraim. Ó Deus, e com a tua igreja queremos declarar todas as sortes de bênção sobre a vida dele. Abençoa ele, os seus planos, os seus projetos. Que ele cresça na tua graça, na tua unção, e que ele seja um instrumento de bênção para outras vidas nessa terra. Guarda, livra de todo mal, Senhor, dê sabedoria e a unção do teu Espírito. Nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Senhor, nos leve para casa guardado, protegido, e nos livre de todo mal, e nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. E os que creem, amém? Vamos cantar os parabéns para Efraim? Parabéns para você. Vai, palma. Peraí. De novo, vamos lá. Peraí que eu errei o tom, entrei errado. Agora vai. Parabéns pra você. Direita, mano. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe, te cresça Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa? Tá obrigado, pessoal. Obrigado. Tá obrigado, Obrigado, gente. Deus abençoe.